33 em Itati, Rio Grande do Sul. Contato 51 993 35 39 17 ou 51 985 50 11 15. Paradouro da Roça. Venha conferir. Faça sua reserva. Siga no Instagram @Paradouro da Roça. Programa Segurança Pública e os seus valores. Olá, gente bonita e abençoada por Deus. Rádio Comunitária Clube do Povo, 98.1 FM aqui no Vale de Três Forquilhas, quinta-feira, 28 de abril de 2022. Mais uma vez temos a oportunidade de estar junto com vocês, seja no rádio, seja na página do Face, posteriormente compartilhando o WhatsApp e também no nosso canal do YouTube. Está conosco já nos estúdios o pastor Paulo Jacob, nosso conhecido há muito tempo aqui da região do Três Pinheiros, Itati, e também aqui da comunidade de Terra de Areia. Logo, logo estará se apresentando, falando um pouco da sua vida, do seu currículo pastoral, da sua vida empresarial como construtor na área civil e também sobre os seus conhecimentos dentro do comportamento da sociedade naquilo que releva a instituição igreja, como referência dentro de uma sociedade organizada. Vamos falar de algumas coisas aqui no momento, né? E que nós, na parte de segurança pública e os seus valores, temos 3 instituições de Estado que trabalham localizadas em Terra de Areia e dispõem de seus serviços na micro-região, que é Três Forquilhas, Itati, e sendo que Corpo de Bombeiros também atende Maquiné, além desses municípios, né, que é a sede de Terra de Areia, atende também Três Cachoeiras, passou a atender desde o ano passado. E a Delegacia de Polícia, comandada ali pelo chefe de polícia, o delegado Adriano, corresponde também Terra de Areia, Itati e Três Forquilhas. E sob o comando do Tenente Aguiar, o 4º pelotão, atendendo os municípios de Terra de Areia, Itati e Três Forquilhas. Segurança pública e os seus valores, sempre valorizando as famílias, a sociedade, cidadão de bem. E eu estava explicando aqui para o pastor Paulo o porquê do chapéu de cowboy, o porquê da música de fundo, né, Vilmar? O Vilmar Bobicinho aqui na técnica, a esposa dele ao telefone, e parece também que a irmã Sandra, a esposa do irmão Paulo, está anexa aqui juntamente com a Andréia ali conversando com ela. Depois vamos dar uma saudação para ela também. Então o que acontece? A música de fundo, que é de Ennio Morricone, que traz de clássicos de faroeste, mais a música de abertura Chaparral, é para que a gente fique sempre do lado dos mocinhos, que as pessoas olhem para o lado daquele que trabalha, protegendo a sociedade, o cidadão de bem, dando condições do ir e de vir e valorizando a questão da legalidade, respeitando as pessoas que contribuem, que trabalham, que fomentam o comércio, o crescimento e desenvolvimento social humano dentro da nossa região. Turismo, construção civil, agricultura, enfim, todos os setores que fomentam e fazem girar dinheiro, renda, emprego e possibilidade de melhoramento de suas vidas. E a segurança pública está aí para fazer a sua parte, que é um dos pilares de qualquer instituição de Estado e município e federação, que é, junto com saúde e educação, fazendo o alicerce de sustentabilidade para que a gente consiga vencer as dificuldades enfrentadas no nosso dia a dia. Paulo Jacob, queremos ouvir de você um pouquinho sobre a sua naturalidade, quanto tempo reside no município de Terra de Areia, a sua profissão e desde quando entrou na denominação Assembleia de Deus, percorrendo dentro do percurso de conhecimento, hoje estando pastor. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Cláudio Bombeiro. Quero cumprimentar aí a todos os nossos ouvintes desse relevante programa, né, que tem esse título, Segurança Pública, seus valores. Me sinto honrado em ter recebido esse convite, né, o meu amigo Cláudio, já de longa data aí que a gente se conhece, então me estendeu o convite aí para estar nesse programa e me sinto honrado por isso. Pois bem, acho que muita gente, dos que me ouvem principalmente aí, já me conhece, né, sou da região, sou cria aqui da entrada do Três Pinheiro, conhecida como Costa do Morro, mas eu moro em Terra de Areia já há cerca de 36 anos. Já. Fui para lá jovem, logo depois que casei,
então estou em Terra de Areia, e ali fixei residência, né, morando ali. Mudei de endereço 3 vezes dentro da cidade nesses quase 40 anos, e hoje resido ali próximo da Pizzaria Esquenta. E a gente mora ali tranquilo, trabalhando, trabalho em construção, conforme foi colocado aqui, já desde menino, herança do pai, né? A gente vem trabalhando em obra a vida inteira, atuando, e como pastor mesmo, autorizado pela Convenção da Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Sul, desde outubro de 2017. Mas estou na Igreja Assembleia de Deus desde 95, no último dia 2 de abril, fez 27 anos, né? Então a gente está atuando na comunidade, prestando um serviço, né, de cunho religioso, com o nome da Igreja Assembleia de Deus. A gente é obreiro ali, atualmente atendendo a região ali de Três Pinheiros, já vai para 5 anos que estamos ali trabalhando, cuidando daquela congregação, e de alguma forma a gente tenta então ser útil na sociedade, poder transmitir algo de bom. Então, só para ficar claro, né, fui apresentado aqui como pastor, e de repente alguém me enxerga lá na construção, como até às 5 da tarde estava lá, meio molhado, trabalhando, né? Eu sou pastor por vocação, né? Sou pastor auxiliar, né? Não sou remunerado pela igreja, então por isso eu trabalho e atuo na igreja, né, voluntariamente, e com muita gratidão por isso. Seria isso. Muito, muito bem, pastor Paulo Jacob, e isso é muito importante ressalvar, né, para as pessoas essas informações, porque na nossa sociedade, atuando no púlpito, ou indo para o comércio, ou tendo o exercício da sua atividade, enfim, és uma referência pelo conhecimento que possui, pela espiritualidade, pelo ser humano que é, juntamente no seu trabalho, juntamente na sua família e por onde passa, né? Então isso é muito importante que as pessoas saibam e compreendam. E também ficam curiosos, mas por que hoje, na programação Segurança Pública e os seus valores, um pastor estará sendo convidado para vir ao estúdio da rádio, trazer alguma informação, algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta que possa ser dada, né, direcionada ao pastor Paulo, e ele venha dizer assim: por que hoje o pastor, ou poderia ser outra liderança, estivesse aqui comunicando-se conosco para falar sobre segurança pública e os seus valores dentro da nossa comunidade. Para que vocês compreendam e entendam, nós vamos entrar nesse assunto, já para que fique bem esclarecido. As instituições que nós temos nas comunidades, elas têm um valor muito específico e de valores que às vezes nós não percebemos. E dentro disso, há muito tempo, como o pastor Paulo falou, ele está há mais ou menos 30 anos dentro de uma congregação cristã, denominação Evangélica Assembleia de Deus, e dentro desse período muitas pessoas ali migraram para outras congregações, estão na comunidade, outras já não estão mais conosco, já partiram, e algumas estão na sociedade ainda ou moram em outros municípios. O que de relevância e importância, pastor Paulo, como instituição igreja, ela coopera junto para conosco no comportamento da sociedade, no título assim, de prevenção à criminalidade, ao comportamento que as pessoas possuem, dentro de um trabalho que é feito não direcionado, relacionado, mas eu vou fazer um trabalho específico para prevenir a questão da criminalidade. Muitas vezes nem se toca nesse assunto, mas se aborda outros temas relacionados a uma palavra, uma mensagem que vai tocar no coração da pessoa, que ela vai entender um caminho a ser escolhido. Como é que se explica isso e como é que se soma isso de importância para a nossa comunidade, a instituição igreja? Bem, Cláudio, eu entendo que nós, como igreja, né, como líderes religiosos, né, como conhecido assim por alguns, a gente tem uma influência, a gente se torna um formador de opinião, porque a gente tem expressão, a gente palestra, prega, aconselha, ora pelas pessoas. E no tocante igreja temos como missão pregar o evangelho da salvação de Cristo, né? Ou seja, ser um elo de ligação entre as pessoas e Deus, fazer com que as pessoas entendam que Deus está vivo e que nós podemos comunicar, que nós podemos sentir Deus e aprender dele, né? Então, eu penso que a gente pode sim muito contribuir dentro desse tema de
segurança pública. A gente pode contribuir, sim, no serviço prestado, né, pela igreja, nós como pastores, líderes. Por quê? Porque a gente não prega simplesmente que existe um céu e que Jesus é o nosso Salvador e que Deus quer nos salvar. A gente prega aquilo que Jesus disse, que ele era o caminho, a verdade e a vida. E no que diz respeito a caminho, está falando num estilo de vida que as pessoas, ao aceitarem Jesus, aderem para viver segundo o Evangelho. E aí a gente poderia salientar em primeira mão, que eu acho que quase que responderia tudo, que o próprio Jesus, ele sintetizou os mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, no que diz respeito a essa instrução, a este ensino com relação ao amor ao próximo, a gente vai passar a viver mais respeitosamente, a gente vai aprender a honrar as pessoas, a gente vai aprender a respeitar o espaço das pessoas, enfim, cuidar delas na medida do possível. Se puder ajudar, a gente vai ajudar, não podendo ajudar, obviamente não vai atrapalhar e tampouco prejudicar, né? Então isso acaba que as pessoas vão adotar um sistema de educação que podem isso resultar na segurança. Por quê? Porque o Evangelho forma cidadão de bem. O Evangelho forma cidadão temente a Deus. E esse tipo de cidadão, ele não é problema de segurança pública, ele é bênção na sociedade. Ele é, como o próprio Jesus disse, sal da terra e luz do mundo. Então a missão dele é trazer o equilíbrio, trazer o amor, trazer a compreensão, e isso resulta sim em segurança para as pessoas. Por quê? Porque muitas das vezes o ambiente em que alguém vive pode desenvolver na pessoa comportamentos agressivos ou não. Então, se nós como cristãos aprendemos a viver de uma maneira educada e amorosa, nós vamos nos tornar cidadão de bem e vamos assim automaticamente proporcionar também segurança. Esse é um grande objetivo, né? Espiritualizado a pessoa no entendimento que a palavra vai transformando a pessoa numa nova criatura, sensibilizando ela e ela notando-se para si mesmo o seu comportamento talvez que era um pouco agressivo, um pouco torto, e ela terá uma nova oportunidade, uma opção de escolher o melhor caminho que vai influenciar tanto ela como da sua casa e por onde andar, no trabalho. Isso vai somando-se com as outras pessoas, vai agregando valores, e outras pessoas poderão ficar confusas. Pô, mas aquele camarada não era assim, agora está diferente. E aquela coisa é uma coisa boa, que produz bons frutos para ele e para quem está com ele, né? Compartilhando aquilo que é o de melhor que pode oferecer para ele, para a família dele e para a sociedade, como tu dissesse. Eu lembro de um fato, pastor Paulo, de uma ocasião que nós estávamos, acho que indo à praia, visitando aqui o Rui do Sal, e nós passamos num lugar, num restaurante, e tinha pessoas que estavam trabalhando como garçons e que alguém tinha lhe perguntado dos jovens para ser indicado para trabalhar naquele restaurante, que fossem membros da igreja, porque era uma referência já dada como uma carta de apresentação. E eu lembro desse fato. De fato, Cláudio, é um primo da minha esposa que trabalhava numa agência de emprego em Porto Alegre, e aí precisava arrumar um grupo de funcionários para trabalhar no comércio durante a temporada de verão. E ele, inclusive, ele não faz parte da igreja a qual eu pertenço, mas ele, conhecendo o serviço da igreja e a forma com que a igreja trabalhava com as pessoas, e via de regra as pessoas como elas se tornavam ao viver o Evangelho, ele entendeu que seriam as pessoas que poderiam ser indicadas para trabalhar, primeiro pela honestidade, pela seriedade. Não se pode garantir a habilidade das pessoas para um determinado ofício, porque isso está no particular. Mas na questão de comportamento, de respeito, de comprometimento, ele viu na nossa igreja que a gente, com nossa liderança, poderia indicar pessoas, e nós indicando, como fiz na época, por algumas pessoas, ele se sentiria seguro e eu indicaria para ele, e ele levaria essas pessoas ao serviço, e ele ficaria seguro sabendo do comportamento
que essas pessoas iriam ter. Correto. Dentro do senso crítico, pastor Paulo, dentro do senso crítico a gente escuta, a gente sabe outra coisa. Nós estamos conversando aqui e nós sabemos que inúmeras pessoas estão nos assistindo. Depois eu vou fazer uma leitura de quem está nos assistindo e mandando alguma saudação. Isso vai a nível de Brasil, de Estado, até para fora do país. Nesse momento tem pessoas nos assistindo. A página do Face atinge, né, muito longe o alcance. Sendo que o rádio é limitado dentro da nossa área aqui, em torno de 5 km² de área, né, aproximadamente, né, Vilmar? Mas as comunicações via Facebook, ela vai muito longe. Então, o que acontece? Nós temos esse ponto, e ele não é generalizado, porque algumas pessoas elas têm a sua conduta diversa mesmo que estando dentro da congregação. Porque alguém diz, nem todos, né? Nem todos. E existe um propósito, um firmamento, uma fidelidade com aquela causa que lhe fora provocada pela ação do Espírito, que realmente produziu os bons frutos. Infelizmente, eu tenho as notícias que nós temos aqui, não relacionadas a esse fato, mas triste dizer que dia 27, ontem, hoje é dia 28, em Porto Alegre, um empresário, dizendo assim, uma pessoa bem-sucedida, dono de uma empresa distribuidora de Canoas, ele mata a sua esposa, mata seu filho de 14 anos, mata a sua sogra, mata a sua própria mãe e tira a sua própria vida. Né? O que vem acontecer com uma pessoa chegar ao ponto de, no fim do poço, não ter outra saída a chegar neste caso? Outro fato. Aí, depois, mas não é somente pessoas que não estão dentro de uma congregação, acontece com quem está dentro de uma congregação ou que estava dentro com um pouco desviou sua conduta. Flor de Lis, que é uma ex-deputada caçada, que fez toda aquela armação, fez todo para matar o seu próprio esposo, que era um pastor. Outros números de pastores que, de uma certa forma, que tiraram suas próprias vidas, que entraram na questão de depressão, opressão ou desequilíbrio emocional, psicológico. Agora há pouco tempo, agora mesmo, eu estava chegando aqui, uma notícia triste para nós, do Grupo da Segurança Pública, um sargento da Brigada Militar, já aposentado, tirou a sua própria vida, mas antes disso ele matou a sua esposa e matou seu filho. Então nós estamos convivendo com coisas muito terríveis na nossa sociedade e no nosso mundo. E a igreja, como uma referência de luz, de caminho, de aconselhamento, ela dá a possibilidade das pessoas buscarem um equilíbrio emocional, psicológico e espiritual. Eu vejo, sim, a gente acompanha, nós temos um conhecimento um pouco desta área aí. Né? E que dentro do comportamento, para ajudar dentro dessa desarmonia, muitas vezes, desses desencontros que as pessoas têm, a igreja está sempre proporcionando, como tu disseste, aconselhamento, buscar o pastor, buscar o amigo, a confiança de confessar alguma coisa relacionada até uma coisa particular da intimidade da pessoa, mas ela confia, para abrir seu coração e ouvir uma palavra amiga. O pastor Paulo e demais lideranças estão sempre ali esperando alguém que venha ou vai ao encontro dessas para ajudá-las, né? Isso que eu digo que é um sal que vai temperando a sociedade, a comunidade, para buscar o melhor equilíbrio, que sempre há uma saída. Nunca pode dizer, eu cheguei num lugar que não tem uma saída. O que o pastor Paulo tem a dizer com referência a esse sentido? No Brasil tem o Setembro Amarelo, que fala a questão da prevenção ao suicídio. Mas dentro do contexto espiritual, o que o pastor Paulo poderia dizer para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento relacionado a este assunto? Bem, Cláudio, o caso que tu citou ali dessa tragédia lá, né, dessa família lá, quase que não tem explicação, né? Mas enfim, aconteceu. Mas em se tratando de comportamento, né, estou falando aqui como pastor e tenho ciência daquilo que a gente ensina e à luz da Bíblia o que nos orienta, né, para a gente se conduzir. Mas a gente não, como igreja, como líder, a gente não tem a posição de impor para as pessoas e sim instruir. Elas vão aceitar ou não a instrução ali recebida. E eu tenho dito, até falei na última terça-feira enquanto ministrava, que o que conta na nossa vida não é o fato simplesmente de conhecer
o que Deus espera de nós e qual a expectativa de Deus para com as nossas vidas, sendo criaturas dele, né? Vivendo a imagem e semelhança dele. Então, o ter o conhecimento não é suficiente. O que conta é o que nós vamos fazer após obter o conhecimento, após saber como se deve viver. A nossa atitude é que vai contar. Eu estava pensando há poucos dias atrás sobre um assunto e lendo alguma coisa, eu estou lendo alguma coisa sobre inteligência emocional, alguma coisa do tipo. E há quem pense que o ser humano, que o homem, ele não é simplesmente aquela ideia de que ele nasce, fica adulto, fica velho e morre. Não, ele nasce novo. Ele nasce com uma mente completamente nova, vazia, e através da vida ele vai crescendo. E é uma caixinha. Exatamente, ele vai crescendo fisicamente, ele vai crescendo a inteligência, a emoção e tudo. Aí, no que diz respeito ao que tu estava colocando sobre essas tragédias que acontecem, alguém um dia questionou e disse assim: Deus não existe porque se Deus existisse, não existia esse mal todo aí. Na verdade, Deus existe sim, né? E Deus criou o homem para que vivesse segundo a vontade dele, só que Deus deu ao homem o livre-arbítrio para o homem escolher como viver. Então tem pessoas que escolhem fazer o mal, tem pessoas que escolhem prejudicar em vez de ajudar, odiar em vez de amar, enfim, essa série de questões por questão de escolhas. Então, voltando ao que eu coloquei antes, que a gente nasce, nem falar sabe, não sabe andar, só sabe chorar, e aí vai crescendo e vai desenvolvendo uma estrutura, vai adquirindo conhecimento, e ele vai formando a vida dele de acordo com as escolhas que ele vai fazendo. Então, há quem diga que a gente é fruto do nosso pensamento. Quando a gente ocupa o nosso pensamento com coisas construtivas, esse pensamento vai gerar alguns sentimentos. Esses sentimentos vão gerar algum comportamento, alguma ação. Essas ações, elas vão gerar algumas escolhas na vida, algumas tomadas de decisão. E a tomada de decisão vai produzir um resultado, o fruto. Então, voltando ao assunto como pastor, a gente expõe o estilo de vida que Deus espera que a gente tenha, certo? Aí a pessoa vai escolher se vai viver segundo aquilo ou não. Se ela viver segundo a orientação de Deus, ela vai ter um bom pensamento, ela vai ter sentimentos alimentados por aqueles pensamentos, ela vai ter atitudes boas, escolhas inteligentes e resultados satisfatórios. E aí ele vai se formar no cidadão que ele escolhe ser. Não dá para chegar lá no final e dizer, a vida me fez assim. Não. A gente é formado de acordo com as decisões que a gente vai tomando. Então tem pessoas que escolhem se afastar de Deus, escolhem odiar, escolhem viver segundo as suas imaginações, né? Há um texto que eu usei há poucos dias ministrando que Deus permitiu que as pessoas vivessem segundo o desejo e a concupiscência do coração, bastou para que elas se perdessem. Tiago. Fala Tiago e fala Paulo aos Romanos também. E ali o texto vai dizer no capítulo 1, versículo 28, eles não se importaram em conhecer a Deus. E ali tem uma lista que eu não vou nem citar aqui. Certo. E aí tem outro fato, pastor Paulo, que também que compreende isso aí, que muitas vezes a pessoa está se afastando e não está percebendo. Exatamente. Nós tivemos a Páscoa agora há pouco tempo, né? Uma data, simbolismo cristão da ressurreição, da passagem. E eu fiz uma reflexão a respeito disso aí também, sobre a questão do Egito, do povo que estava lá. Então, quando falasse do nascer, as pessoas nascem no ambiente. Exato. Elas vão se alimentando daquilo que está à sua volta. De repente, a mão de Deus vem lá e tira. E daí teve a passagem, né? A passagem e a Páscoa, que quer dizer a passagem que é a Páscoa. A retirou e teve uma nova oportunidade. Teve alguns que se perderam no caminho, outros que quiseram voltar porque estavam habituados a viver da forma como estavam e levaram alguns costumes que tinham aprendido lá com os egípcios. E só 2, né, daqueles que passaram que conseguiram chegar a ver a terra prometida. Isso. E outros que nasceram no caminho também que conseguiram chegar, mas dos que saíram só 2. No entanto, a gente vê que na sociedade,
como é muito diversa, né, de opiniões, de gostos, de características, nós estamos chegando num ponto que a segurança pública e os seus valores que nós falamos, dos seus valores, é os valores constituídos dentro de uma família ordeira, pacífica, que traz o exercício da cidadania, que sabe que tem as suas obrigações, também tem os seus direitos, mas busca também ajudar não somente aqueles se queixar ou se vitimizar da situação, mas ser alguém de referência também para alguém. Muitas pessoas ficam na vitimização, isso acontece comigo. É como um dedo machucado muitas vezes, parece que só bate naquele que está machucado, bate nos outros também, só que não sente. Então a questão nossa hoje na sociedade, que ela está muitas vezes valorizando coisas que não deveriam ser valorizadas, a inversão muito grande, propensa aos valores invertidos, que às vezes no sentido de dizer assim, mas se eu não fizer, o outro vai fazer, se eu não pegar, o outro vai pegar, se eu não matar, o outro vai matar, se eu não roubar, o outro vai roubar, e a gente vive de escolhas. Eu lembro de uma questão, até foi um cientista aí, muito conhecido, agora me faltou o nome, da questão da existência ou não a existência de Deus. Daí ele conjectura, dizendo, olha, o vento existe, tu vê, mas tu sente. Então entrou nesse ângulo para ele entender aquele que não entendia ou que não queria entender, para ir contra, né, o sentido da espiritualidade de Deus, que Deus é espírito. E no mover no ser humano essa questão, para ele desenvolver o melhor do ser humano, que é a referência com o Criador. E dar esse testemunho para a sociedade, para mostrar esses valores como pessoa, para modificar o ambiente onde ele se encontra. Daí, falando sobre a segurança pública, como tu dissesse na abertura, de não dar problema para a sociedade. Isso. Que a segurança pública não precisará se preocupar com esses que estão aí, porque estão até cooperando, minimizando situações e fazendo trabalho preventivo de não haver pessoas que queiram roubar, lograr, né, ludibriar, ser um estelionatário, um falcatrua, um corrupto dentro da sociedade, porque ela só vai prejudicar todo o sistema. São pessoas de valores. E isso que eu me refiro como a pedra angular fundamental, que é uma congregação, uma igreja, né, em Cristo, que as pessoas saiam desse ângulo, né, e vão para a sociedade mostrando isso aí, como é bom ser uma pessoa com referência e que ajuda aonde vai, exalando um bom perfume, mostrando seus valores realmente como pessoa, como família, como cidadão. O Cláudio, eu penso que parece que uma grande maioria da sociedade hoje está correndo atrás do ter, da aquisição, da conquista material. Não sei em percentual quantos se preocupam e dedicam tempo e esforço em ser alguém, ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa que quando morrer faça falta para a sociedade, entendeu? Então o ser, ele depende de escolha. Vou citar um exemplo agora que casualmente me veio à memória. Alguns anos atrás eu construí uma casa para um diretor de uma escola, e aí nós um dia conversando assuntos de cunho da escola, inclusive ele entrou no assunto comigo porque ele disse assim, quando um aluno é problemático na escola, ele disse, eu procuro saber da família dele, e vai ver que a família dele normalmente não frequenta uma igreja, não tem uma religião, ele disse assim. Porque todos aqueles que têm um cunho familiar, seguro, alinhado, e pertencem a uma igreja e frequentam essa igreja, o comportamento deles na escola é diferente. Aí entrou outros assuntos e foi falado sobre alguns professores, e eu não vou citar o nome porque ele é conhecido, então não vou citar o nome. Mas ele disse, se todos os professores fossem como o professor fulano de tal, a escola não precisava de diretor. Ou seja, ele sabe fazer a função dele perfeitamente, fazendo seu ofício, ajudando a todos os alunos, passando o conhecimento e sem trazer o mínimo de problema para a instituição escola. Tá. Aí falando de igreja, não dá para generalizar. Então a igreja tem a missão de ser uma referência. Sim. De ser uma referência.
Ah, mas tem alguém que frequenta a igreja e o comportamento não condiz? Tem. Tem, isso tem. Porque é voluntário, porque é uma questão de escolha, né? E a gente não pode determinar isso. Isso é como da mesma forma dentro de uma família, né? Exatamente. Dentro da família, aquele velha expressão, nem todos os dedos da mão são igual, né? Aquela história assim. Então, por quê? E isso prova que cada um tem o poder de escolhas e decide fazer as coisas quando e como quer, né? Então, Deus deu isso às pessoas. Então, quem somos nós para dizer diferente, né? Jesus dá exemplo disso. Né? A gente não está aí para julgar ninguém e alguém está vivendo errado e dizer, olha, tu está condenado. Não. Num piscar de olho ele muda de ideia e pronto, ele muda completamente o futuro dele. O exemplo é o ladrão da... É o Judas. E o da cruz, né? Da cruz. Mas o da cruz ainda foi assim, foi um fato. Uhum. Mas o Judas foi escolhido por Jesus. E quando é que Jesus chegou para ele e disse assim, tu não funcionou, Sim. Vai procurar outro lugar. Aí diz, mas então Jesus era conivente? Não, Jesus foi até a última hora dando oportunidade de arrependimento a ele. Certo? Então o evangelho é vida nova, é mudança de vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não importa o que é que ele fez até então, mas sempre é tempo de recomeçar e estruturar uma vida que venha somar na sociedade. E aí aquilo que tu falou ainda há pouco. A igreja, ela, na sua essência, ela proporciona formação de pessoas que não vão dar problema para a segurança pública e nem para as pessoas, né? Essa é a regra. Há exceções? Infelizmente. É verdade. Só um momento agora, pastor Paulo, vamos continuar no ar, vamos agradecer os nossos apoiadores, na pessoa do presidente do CDL de Terra de Areia, Amilcar Kneves, que apoia essa programação. Agradecemos muito. Você que queira empreender, busque o escritório CDL para ter informações de onde investir o seu dinheiro, gerando emprego e renda. Também a Vigilância AME, Márcio Barata, Márcio Berati, seus colaboradores também, vigilante, né? E atuando na zeladoria 24 horas para o seu patrimônio, seja ele público ou privado. Obrigado, Márcio Barata. Também aqui na pousada Paradouro da Roça, na costa do Morro em Itati, na pessoa do Charles Agustin e Darlan. É uma hospedagem familiar, com um estacionamento próprio, segurança, e ao lado ali um café gostoso para ser tomado. Você queira conhecer nossa região, que é muito prazerosa e de ecoturismo e turismo rural, cascatas, rios, cachoeiras, está a 15 quilômetros do mar, aqui na costa do Morro em Itati, Paradouro da Roça. São os nossos colaboradores. Vamos ver quem nos acompanha aqui, para dar também uma saudação. Lembrando que o grupo Esguicho, de Soldado a Coronel, nos acompanha. Humanos Direito, não Direitos Humanos, Humanos Direito, a nível de Estado, a nível de Brasil, também nos acompanham. Grupo Vanguarda, minha turma de soldado, 89 dos bombeiros, também nos acompanham. Grupo lá do Campo Novo, Zona Sul de Porto Alegre, que são pessoas que saíram aqui do Morro do Chapéu, que moram lá em Porto Alegre, também estão nos acompanhando. O meu pai, a minha mãe, o meu bichinho é a minha esposa. Também ela lembrou aqui que é o Albert Einstein, o cientista a qual eu me referia. E também o seu AD, o seu radinho aqui na costa do Morro nos acompanhando. Peter Luiz dando uma boa noite para nós. Newton Júnior dando a saudação aqui. Meu colega Sargento Salem, o mestre Salem, muito bem, nos acompanhando. Meu primo Roberto Schwarzhaupt, Lise Zanin, dando uma boa noite para nós aqui também. Quem mais? Giovanni Hoffman, uma boa noite a todos. E o Anderson Eunice Grunwald nos acompanha. O Anderson é a esposa da Eunice, né? Da minha Eunice. É o Anderson, que é tratorista, trabalha na prefeitura. Sim, é isso. Também dando uma saudação aqui para nós. São esses aqui que nos acompanham. Obrigado pelo carinho, pela companhia de vocês. Compartilhem com os demais aí para que mais pessoas estejam assistindo conosco e ouvindo aqui informações muito importantes com a questão do comportamento nosso, né, de vocês, da questão espiritual de Deus na vida das pessoas, nas famílias, e que às vezes as pessoas não percebem quão importante é uma congregação, as pessoas estarem congregadas, né, e ela religada, reconectada com Deus através de Jesus e dos mensageiros, que são aqueles que levam a palavra, o bom conselho aos corações das pessoas. Irmão Paulo, eu sei que às vezes não entra na questão política, que é uma questão ética, mas nós estamos vivendo um momento muito polêmico e polarizado dentro do nosso Brasil,
E as escolhas também, elas dão uma referência do norte do que vai acontecer depois, daquilo que as pessoas vão escolher. Então, o que dentro da questão, como pastor, como um bom orientador, falaria para as pessoas, além das escolhas normais que nós temos, que as pessoas tenham as suas opções, do bom conselho, de olhar o bom testemunho, porque a gente pode escolher o certo, pode escolher o errado, depois também se arrepender de ter escolhido achando que era certo e também estar errado na escolha que fez. Como referência, como é que bom conselho seria dado dentro de um contexto a nível de Brasil, né? A nível de Brasil. O que nós poderíamos dar um bom conselho para aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, não entrar na questão polêmica de polarização, das famílias que às vezes até começam a brigar, se intrigar por questões políticas e ideológicas, mas na questão de pacificação no coração das pessoas. Bem, Cláudio, há muitos anos atrás ouvi um político me dizer que a política é um mal necessário. Não sei se está certa a expressão dele, mas enfim, a política ela existe em todos os segmentos, né? A política é uma questão de administração. E eu não costumo me envolver em política e de fato é complicado a gente opinar. Mas eu penso o seguinte, como pastor, uma coisa é alguém cometer erro, alguém errar numa decisão, né? E outra coisa é a pessoa ser mal intencionada. A Bíblia diz que Deus, ele leva em conta, ele pesa os motivos pela qual nós fazemos as coisas. Então, aí nós estávamos falando um pouco antes ali, tem pessoas cristãs que cometem erro? Tem. Nós cometemos erros, né? Isso é normal, às vezes, numa tomada de decisão a gente pode errar numa escolha, certo? Mas a gente é treinado, instruído a preparar o nosso coração, que é de onde procede todas as saídas da vida, a ter certeza de que a nossa intenção ao fazer algo, tomar uma decisão, fazer uma escolha, votar, que a nossa intenção seja apoiar alguém também bem intencionado. Então, eu não costumo me envolver, mas o momento é delicado, é polêmico, é claro, e política sempre é complicado, mas eu penso que a nossa instrução, ela não é direta, mas ela é muito positiva no que diz respeito a ter atenção, né, a observar bem o poder que um voto tem, né, numa eleição, eleger um candidato e tal. Então eu penso que assim como aprendemos à luz da Bíblia a examinar o nosso coração e nossas intenções, nós temos também o direito de examinar a intenção do candidato A ou B que a gente resolva dar o nosso voto, certo? Então, o erro em si é um detalhe, mas a intenção, essa é relevante. Então, eu penso que, falo por mim agora, dentro desse quesito aí, né? Falo com mim como pessoa, como pastor, se eu entro nesses assuntos com alguém do meu círculo de amigos da igreja e tal, eu procuro não envolver muito política, porque é uma democracia, alguns preferem A, outros B. E se não existir uma questão de uma indicação, por exemplo, como liderança, olha, vocês têm que ficar nesse lado... Isso não existe, é uma questão somente de iluminar exatamente os pensamentos. A parábola de Jotão seria uma referência? Tem sentido, com certeza, tem sentido. E estão aí, as videiras, as figueiras, os espinheiros estão por aí. Os espinheiros, segundo a parábola aquela, é para tomar o lugar quando alguém se omite a fazer. E alguém vai fazer ou não, dependendo do voto que ele receber. Então cabe a nós, né, eleitores, não tem como a gente pesar o comportamento geral de um político, por exemplo, ou de um aspirante, né, de um candidato. A gente conhece um percentual mínimo do comportamento daquela pessoa. Na maioria das vezes, aquilo que o noticiário apresenta. Correto. Né? Então, assim, segundo, por isso que eu vejo, Cláudio, que às vezes assim alguém apoia alguém e diz, não, eu simpatizei com esse, o outro diz não. Isso é dado ao volume de informação que ele tem a respeito daquela pessoa. Né? Então a gente não tem um conhecimento pleno. Então eu particularmente penso, e quando eu instruo dentro desse sentido, de ver se tem como conseguir a intenção dessa pessoa, né? A origem dessa pessoa, né? Para ver aonde ela vai chegar. Então, mas ela cometeu algum erro? Tá, mas aí erros todo mundo comete. Então, se puder sondar e pesar
a intenção, projetos dessa pessoa, então decidirem votar ou não, né? Eu não dou opção direta, né? Ou esse ou aquele, eu não faço isso, não faço. E não gosto de, particularmente assim, né? Ontem mesmo estava no serviço, na hora do café ali, eu tenho lá, no momento estou com 3 funcionários junto comigo só, mas a gente senta e conversa alguma coisa e tal, e tem aquele que pensa assim, aquele que pensa daquele jeito, e alguém pensa de um determinado tempo por uma informação que tu vê que aquilo é nada diante do todo, né? Sim. Mas se baseia naquele 0,5% da pessoa e diz, não, mas para mim é esse por isso. E aí tem todo um restante que fala o contrário, mas aquilo é positivo para ele decide. E às vezes não tem como mudar a visão dessa pessoa, porque, infelizmente, há um critério de egoísmo, eu acho. Para mim foi legal isso, então se o resto está sendo prejudicado, não importa. Então esse é um problema, né? Sim, sim. Eu citei um exemplo aqui uma vez, uma oportunidade, não querendo que pense sobre o nome da pessoa, mas eu não preciso nem citar o nome da pessoa, e não questão de partido também, mas comportamento. Uhum. Eu até disse assim, daqui a 100 anos estarão escavando no Cidreira, vão achar um estádio de futebol enterrado. Os arqueólogos vão achar, pô, mas tinha um estádio de futebol aqui. Uhum. Sendo que na época, quando for construído aquele estádio de futebol, a população de Cidreira não chegava a 10 mil, máximo 10 mil habitantes. Capacidade do estádio, 23 mil pessoas. E foi feito um estádio mais 2 embolsado, né? E alguém dizia, o cara roubou, mas fez, entendeu? Então esse pensamento aí que a gente conversa, né? Eu tenho a liberdade de falar sobre esse assunto, não dizendo A e nem B, mas somente levantando uma possibilidade das pessoas saberem que isso não justifica. Uhum. Isso não justifica. Uma pessoa dizer que tu vendeu um carro, por exemplo, para a pessoa e a pessoa não te pagou. Uhum. Ou a pessoa, tu tá andando de bicicleta na rua, a pessoa te avança, te arranca a bicicleta e te leva a bicicleta. Levando para o lado da construção civil, sei que você é uma pessoa ética, capaz, tem conhecimento, sempre cumpre com os compromissos, mas vai um camarada e faz um trabalho e termina a obra, recebe, mas ele recebeu 3 obras, em vez de receber uma. Ele roubou, mas fez. Uhum. Entendeu? Então, esse pensamento, quando a pessoa tocar no bolso dela, ela sentia a mesma coisa. Porque quando você pega alguma coisa de público, ele não pega somente que é da prefeitura, do estado ou da União. É o nosso recurso. Uhum. São os nossos impostos, são o nosso trabalho, o nosso suor que está sendo levado. E não justifica. Porque as pessoas que representam uma gama das pessoas na sociedade representam quem os escolheu. Mas depois de estar lá, ele representa toda a coletividade, não somente aquele grupo que o escolheu para estar representando. E às vezes tira o direito daquele que queria, talvez, colocar uma pessoa mais decente para trabalhar e representar também a coletividade. Então essa briga, esse jogo existe, né? E eu lembro do senador influente, que tinha um sepulcro, né? Para receber o corpo de Jesus, sabendo que era por uma questão só de 2 dias, no terceiro não estaria mais ali ocupando aquele espaço, mas ele tinha uma influência, né, dentro do Conselho e do Senado, e ele chegou lá e disse, não, eu deixo o corpo comigo porque eu vou cuidar dele. Então tudo tem os seus momentos, né, tem a sua solidificação dentro do espaço, e nós, como pessoa, como humano, como cidadão e cidadã, dentro do contexto como comportamento, a gente sempre dá uma luz para aquelas pessoas que ficam na dúvida, ou que algumas pessoas ainda querem permanecer dentro do erro ou voltar a errar novamente daquilo que já foi errado numa oportunidade e querer voltar de novo no erro. Então, pelos bons frutos, pelo aquilo que se anda, não existe mais ninguém inocente para dizer, eu não sabia. Mas aquela pessoa estava do meu lado, mas estava lá, hoje a mídia mostra tudo. Não tem como a pessoa dizer que não está, tudo é revelado, não está mais oculto, está tudo revelado. E não é fake news. Muitas vezes, tu inventar uma história para dizer que é uma mentira, não. Existem provas do que aconteceu. Igreja. Pastor Paulo hoje está cuidando da congregação em Três Pinheiros, né? Três Pinheiros. Grupo de jovens, círculo de oração. Quais grupos que trabalham ali com vocês na congregação, juntamente com a sua esposa, a irmã Sandra? Então, Cláudio, a gente na igreja sempre tem os departamentos, como a gente chama, né? Ainda que é
uma congregação de interior, não tem lá muitas pessoas que fazem parte, né? Mas a gente tem um trabalho bem bacana ali, até por sinal, eu disse que às 19h30 tem um compromisso, né? Que saindo daqui vou para lá. Aí vai ter agora, que é o culto das irmãs lá, só de mulheres, né? Fazem à noite. E enquanto isso a gente faz um estudo bíblico dos homens na parte do salão ali nos fundos, né? Então tem o departamento feminino, né, do círculo de oração, nós temos o grupo de louvor, tem o coral do círculo de oração. Começamos esse ano a desenvolver um trabalho com casais, né, a nível de instrução, de palestra, de algumas, como é que chama, algumas dinâmicas que a gente faz. E parece assim brincadeira e coisas que acabam descobrindo necessidade que tem entre os casais, que às vezes nem eles mesmos sabiam que aquilo estava prejudicando, entendeu? Então, com essa instrução, com essa dinâmica, com essa palestra, uma referência à luz da Bíblia sobre o que é o casamento, o que é uma vida a dois, a gente está desenvolvendo esse trabalho aí, tem sido de muita valia. Até estamos aí agendado, hoje é quinta, amanhã nós vamos ter uma reunião e vamos formar também um coral de casados, né, para cantar na igreja e sim prestar esse serviço aí. Então a igreja consegue agregar a todos. Temos escola infantil, né, desde dominical. Criança, né, a escola dominical é na sede, mas em Três Pinheiros nós temos simultâneo ao culto as professoras que fazem um culto infantil, né? É uma aula para as crianças, mas não estão lá só brincando, ela sai de lá aprendendo alguma coisa. Então, o que eu acho importante nisso é que a igreja, a qual eu pertenço ali, ela consegue oportunizar a criança, oportunizar o jovem, casais, ancião, pessoas de mais idade, todos podem ser útil, né? Todos podem ser bênção, tanto na igreja, para posteriormente, onde quer que eles andarem, eles levarem aquele estilo de vida que eles têm ali. Muito, muito importante isso aí, porque daí você abrange todas as faixas etárias. Exato. Desde o pequeno que está ali, né? São convidados outros, provavelmente, que não fazem parte do grupo, para já começar a congregar, né? E vai semeando. Isso é boa semeadura, de espalhar aquilo que é de melhor dentro de uma comunidade, que a gente diz que queremos que seja ordeira, seja pacífica, seja construtiva e que mostre realmente os seus verdadeiros valores como instituição religiosa, como cristã, identificada ela com aquele que está sendo pelo aprendizado que lhe é dado pelo pastor e a sua esposa e demais lideranças que compreende o corpo vivo da igreja, porque a gente sempre faz referência, pastor Paulo, que a igreja é um corpo vivo. Sim. O prédio é uma identidade de encontro, né? Pode ser de madeira, pode ser de alvenaria, mas a questão das pessoas em Cristo, em João 15, que fala da videira, né? Está enxertado, você está produzindo, você está sendo limpo pela palavra, está produzindo mais e mais, e as pessoas gostam disso. Quem não gosta disso não está nessa comunhão. Né? Então, estando na comunhão, ele está sendo aperfeiçoado a cada vez mais, lavado pela palavra, e vai saindo também para distribuir a sua sementeira, para que tenha uma sociedade melhor de se viver. A igreja, ela se dá, digamos assim, em primeira mão, em dois sentidos. Igreja no sentido organismo vivo, né, que é aquilo que a Bíblia diz, que Jesus é o cabeça, e a igreja, pessoas são membros, né, ligados a esse cabeça, formam então esse corpo. E igreja no sentido organização, né, que daí é a parte humana na igreja, de como organizar, como eu estava falando há pouco. Vamos fazer uma escola, vamos fazer um coral, vamos fazer um grupo de casal. Então essa é a parte humana que a gente desenvolve, né? Mas eu vou aproveitar o gancho aqui. Eu estava lendo outro dia sobre inteligência emocional e como é que a gente se forma. Em se tratando de ambiente, como o assunto é segurança pública, né? Já ficou claro que nós, como igreja, temos a missão de proporcionar cidadão de bem, que respeitem, que amem, que sejam bênção na sociedade, consequentemente não vão dar problema de segurança pública, né? Então eu estava lendo a respeito de como se forma uma pessoa, e alguém citou o seguinte, no livro dizia assim, por exemplo, um soldado que vai para a guerra,
e lá ele fica um determinado tempo em combate, em conflito, e aquela situação toda que eu nunca fui, não sei como é, a gente vê mais ou menos, né, por filme ou por noticiários, enfim. Mas ele acaba que fica um tempo escutando o disparo de tiro, vendo sangue, vendo morte, vendo feridos. E ele diz o seguinte: é muito provável que essa pessoa, após retornar da guerra, ela se torne, pelo menos por um tempo, uma pessoa insensível, uma pessoa fria, uma pessoa que se familiarizou com aquele ambiente cruel, entendeu? Então ele precisa se reeducar novamente, senão ele vai ficar uma pessoa insensível dentro da sociedade, ele não vai ser positivo para a sociedade, ele não vai sentir, como é que me fugiu a palavra agora, quando você precisa sentir a dor do outro. A sensibilidade. Ter essa sensibilidade. A empatia. Empatia, isso, essa aí que eu queria, entendeu? Por quê? Porque o ambiente que ele viveu aquele tempo formou ele daquela maneira, com aquela rigidez toda. Então, se a igreja tem por objetivo congregar e viver num ambiente de paz, de harmonia, por exemplo, nossas reuniões de casais, ela sempre se encerra com um café, com um chá, com uma janta, uma conversa. Hoje vai ter alguma coisa boa por lá, então? Isso sempre vai rolar alguma coisa, né? Então, sempre tem. Então, isso traz esse contato, a gente troca ideia, a gente conversa e cria um ambiente que a pessoa fique desejosa de voltar. Ali ele não vai ouvir falar de prejudicar alguém, de lograr alguém, de trair, de mentir. Não, vai ter conversas boas. E isso vai formar uma pessoa emocionalmente positiva na sociedade. E isso vai ser produtivo para a sociedade. Onde quer que ele for trabalhar, atuar, conviver, ele vai poder transmitir aqui. E isso a cada momento, porque ela se renova a cada instante, eu acredito assim, porque se não for assim, o Pedro não seria chacoalhado por Jesus, que estava sendo chacoalhado pelo demônio, né? Eu não deixei você ser chacoalhado. Quando tu te converter, tu vai entender. Isso. Uma saudação aqui do Carlos Ribas. Sim. Que ele está agradecendo aqui e elogiando. Muito eficiente a palestra. Uhum. Agradecendo aí para nós aí. Pastor Paulo, estamos chegando no final da programação, diz que o tempo voa, nós falamos coisas boas aqui, eu acredito sólidas, né, edificantes, para o comportamento das pessoas, que vêm valorizar muito a importância da referência igreja no contexto da sociedade como formação de bons cidadãos, de boas pessoas, que são referências na comunidade e que ajudam a cooperar muitas vezes de forma subjetiva, que não entendiam, talvez, a gente não tocava nesse assunto, mas vim aqui provocar juntamente contigo, né, essa questão de que muitas vezes se faz um trabalho que vai à reunião, que ouve uma mensagem, volta para casa alimentado e aquele alimento ele vai perdurar por muito tempo até alimentar-se de novo, né, do pãozinho, mas que o comportamento dele ou dela vai atingir outras pessoas que vão olhar nele ou nela, ouvir dele ou dela, que está dando bom resultado em todo o sentido. No ambiente da casa, da família, da sociedade, do trabalho, como pessoa responsável, como pessoa ordeira, pacífica e que dá o bom testemunho, que não pensa em roubar, em lograr ou mentir, ou levar uma desordem para dentro do contexto sociedade, mas sempre ajudando a prefeitura, o Estado e a União com seus valores. Isso que nós aqui ressalvamos e agradecemos muito, porque cada um, dentro da sua representação cristã, qual seja a denominação, que continue firme nos seus propósitos. Eu agradeço muito a sua presença. Teremos outras oportunidades, assim Deus queira. E passo para você dar as suas considerações finais. Obrigado, irmão Cláudio, né? Quero aproveitar o momento, então, agradecer por o convite, me sinto honrado em poder estar aqui e penso que a gente possa ter contribuído, né? Falei como pastor, o assunto é segurança, mas sintetizando isso, eu acredito que o mal contamina, o bem influencia. E oxalá que todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que frequentam igrejas, não só a que eu pertenço, né? Mas que tenham respeito pela palavra de Deus e pela educação cristã, né, eles possam influenciar pessoas a dizer que dá para escolher amar em vez de odiar, fazer o bem ao invés do mal, e que o resultado ele é muito coletivo. Ele é muito coletivo, né? Ele se dá no todo. Então, por isso que foi falado de política, por exemplo, e a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação
cuja Deus é o Senhor. Essa hierarquia política toda, isso tem que ser até respeitada, a Bíblia nos orienta até orar pelos governantes, certo? Então tudo isso é necessário, mas desde que Deus esteja acima de tudo, aí nós vamos ter um ambiente melhor de se viver. Porque viver bem não está limitado a um conforto de uma casa, a um conforto de um bom carro. Viver bem está no ambiente que a gente proporcione, que seja um lugar onde a gente sinta prazer de estar, pessoas que a gente tenha prazer de estar perto e compartilhar assunto. Então, muito obrigado, né? E obrigado aos nossos ouvintes aí, meu boa noite a todos que estão na escuta desse programa. Até uma próxima oportunidade. Minha gratidão a Deus por isso. Nós que agradecemos, pastor Paulo, por ter estado conosco nesse período, nesse momento, ter saído um pouco antes das suas obrigações, do seu trabalho. Eu sei que é assim, que é uma pessoa que tem responsabilidade no seu trabalho, também com seus grupos de funcionários, né? Quero lembrar aos amigos, ouvintes, que dia 1º de maio, agora próximo domingo, Dia do Trabalhador, fora através de um decreto presidencial do presidente, então, Getúlio Vargas, em 1943, através do Decreto-Lei 5.452, para oficializar o Dia do Trabalhador, vinculado ao seu ganho mensal de um salário básico, que seria o salário mínimo. Então, parabenizar todos os trabalhadores aí pela passagem do dia que vai ser o dia 1º, né? Com muita saúde, com muita paz, com muita perseverança. Segurança Pública e os seus valores voltará na próxima quinta-feira, assim Deus queira. Até mais. Um abraço. Ótica Especialista, no centro de Terra de Areia. Informa a hora certa. 7 horas.